Muito bem, continuando, estamos falando sobre o dagueche, que é esse ponto colocado dentro da consoante, e ele serve para endurecer o som, e quando ele é retirado, o som fica brando, como nós já vimos. Para entender melhor, o dagueche é um ponto colocado dentro da consoante, o qual tem como efeito a mudança de pronúncia ou a duplicação. O dagueche é usado numa palavra iniciada por uma das consoantes desse grupo, chamado de Beged-Kefet, ou quando inicia uma sílaba nova dentro da palavra. Ou seja, ele pode aparecer numa dessas consoantes no início de uma palavra, ou às vezes dentro da palavra, numa sílaba, no início de uma sílaba. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Em início de palavra, com uma das consoantes do grupo Beged-Kefet, que é B, G, D, K, Fe, Tav. Por exemplo, aqui, essa palavra do lado direito começa com B. Veja que o B está no começo, ele recebe o ponto. É muito difícil acontecer uma palavra começar com a letra beit e não ter o ponto. Só se for uma palavra estrangeira, a sigla de algum órgão internacional, fora do hebraico, porque para o hebraico começou com a letra beit, vai ter ponto. O normal é esse. A não ser com um caso exceção, palavra estrangeira. Para o hebraico começou com B, tem que ter ponto. Nesse caso aqui temos a palavra beres, B-E, a consoante do meio aqui é o resh, é o R, e a última aqui do lado é o zain, é o Z, beres. Para a curiosidade dos alunos, beres é o que a gente tem em casa, a torneira, né? A bica d'água da torneira do banheiro, da pia, beres, torneira. Temos a palavra, seguindo aqui na leitura, a segunda palavra, gimel, veja, o gimel começando com G, nesse caso aqui, mesmo que tire o ponto, não vai alterar, é gimel, G-A-L, ao lâmede aqui. O pontinho, o tracinho embaixo é o A, é o patar, G-A-L, gal. Em português nós temos o nome da famosa cantora Gal Costa, então é isso aqui mesmo, gal, mas aqui não tem nada a ver com o nome da cantora. Essa palavra gal, no hebraico, quer dizer onda. Pode ser um sentido de onda, pode ser sentido de montão, monte, mas não é um monte da montanha, é um monte de pedras, por exemplo. Aparece a palavra Galeed na Bíblia, ou Gileade, e ela tem esse formato aqui, galo, monte de pedras. Gal, monte, montão, onda, G-A-L, gal. A terceira palavra, eu estou seguindo aqui a ordem do Beged Kefra, B-G-D. Terceira palavra, D, começa com Dalet. Mesmo que tire o ponto, não vai alterar, é D mesmo. D-A, o Kamatsu embaixo é A. Aqui o Beit sem o ponto, ó, V. Aqui é gente. V-A. E o R no final. D-A. V-A-R. Davar. D-A-V-A-R. Davar. E davar, outra palavra importante, que significa palavra. Davar é palavra. Davar, palavra. A próxima, aqui, seguindo nessa sequência, CAF. Aqui o CAF
A letra Kaf está com um ponto, se tirar o ponto, muda o som. Fica Raf. Ela está com um ponto, porque ela está no começo de palavra. O tracinho embaixo é A. E aqui temos a letra Fe Sofite, que é o P no final de palavra. Tem som de F. Então vai ficar K-A-F. K-A-F, CAF. Exatamente essa palavra, CAF. E CAF, além de ser o nome da letra, também significa algo na língua, não é só o nome da letra. CAF quer dizer mão, mais como um sentido de a palma da mão. E também pode ser colher, essa colher que a gente usa na cozinha, colher, CAF, porque ela é semelhante a uma mão em forma de uma concha, né? A mão virada para cima, a palma da mão, CAF. Seguindo na mesma ordem, P, Kamatsu embaixo é A, R, Resh, com Kamatsu embaixo é A, e o Re no final não tem som nenhum. A letra Re tem aquele sonzinho do H, nós já vimos na leitura do alfabeto. Mas nesse caso ela está no final da palavra, não tem som nenhum. P-A-R-A, com H no final, Pará. Pará. Pará, a pronúncia é exatamente igual ao que nós temos aqui no Brasil, o estado do Pará. Mas nesse caso aqui não está falando do estado do Pará. Nós vimos que a palavra par quer dizer touro. E aqui é a fêmea, é a vaca. Pará é vaca. Pará é vaca na Bíblia. Pará, vaca. E seguindo esse sistema do Beger de Kefet, a última letra do alfabeto é o Tav. E o Tav, tanto faz. Se a gente coloca o ponto dentro dele ou sem o ponto, o som é T. Nesse caso, não altera som. Vamos ver essa leitura. T. O Vav com ponto em cima, vamos relembrar aqui, é vogal O, T, O. Aqui tem o Resh, que é o R, com o Kamatsu embaixo é o A, e mais uma vez o Re no final, que não tem som nenhum, é só um H final. Esse H final, como a gente fala Sara, muitas vezes se escreve Sara em português, é o nome feminino Sara, e muitas delas são com um H no final, como Dinorá também. A mulher chamada Dinorá, é muito comum ter o H no final. É muito comum esse H no final também para nós no português. Nesse caso tem T-O-R-A e o H final, Torá. Exatamente a palavra Torá que nós conhecemos, que é uma referência ao Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, né, de 5 livros iniciais da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente chama Pentateuco e o judeu chama Torá. E a Torá é a referência aos 5 livros. Torá. Muito bem. Vamos ver também quando esse Dagesh, quando ele aparece em início de uma sílaba nova dentro da palavra, depois de um Shevanar. Veja que essa aqui é uma regrinha um pouco mais complicada, vamos tentar simplificar isso. Esse Shevá, já vimos que o Shevá é aquele que aqueles 2 pontinhos que aparecem debaixo da consoante. E nós vimos na explicação que ele às vezes tem um som de um E bem pequenininho e às vezes não tem som nenhum, ele é só como se estivesse parando a sílaba, ele fechando uma sílaba.
esse Sheva, que não tem som nenhum, vamos ver aqui essas 3 palavras. M, mem. Eu vou fazer a leitura direta. Mistor. Mistor. M com ponto embaixo é I. M-I, mi. Aqui é o summer. S com o Sheva embaixo. Esse Sheva não tem som nenhum. Nesse caso, eu vou ler como miss. M-I-S. Miss. É como se estivesse terminando uma sílaba ali. Fechou aquela sílaba. Miss, tor. Exatamente em português nós vamos ter essa divisão da sílaba. Miss, tor. Uma palavra com 2 sílabas. Fechou ali no S. Miss, tor. Ou seja, esse tave aqui está iniciando uma segunda sílaba dentro da palavra. E por isso ele recebe esse dagueche dentro dele. T, O, R, ao reche aqui. Mistor. Isso tem a ver com a palavra mistério. Ou tem a ver com alguma coisa escondida. É o sentido exatamente que a gente tem no português a palavra mistério. Veja de onde que ela vem. Mistor, no hebraico, e vai para o grego como mysterion, e o grego absorveu do hebraico. Né? Mistor tem a ver com o verbo esconder. A segunda palavra aqui começa com Aleph. Eu vou fazer a leitura da palavra toda e vamos explicando passo a passo. Aqui é arbe. Arbe. A Aleph não tem som. E o patar, o tracinho de baixo, é o A. Portanto, nós vamos ler o som da vogal A. AR, o reche, e o reche com chevá embaixo, que é esse chevá secante, quer dizer, um chevá seco, não tem som nenhum, é só fechamento de sílaba. AR, ar, e depois inicia a outra sílaba B. B é, e o H no final também não tem som, é o re, arbe. Arbe significa muito. Muito. E a terceira palavra, outro exemplo aqui do uso do chevá seco, né, o secante. Nisgar, N ou Nun, parece um grampinho desses que usam em grampeador, né? N-I, S, Summer, e o Sheva, N-I, N-I-S. E o Sheva embaixo, sem som nenhum, ele só fechou a sílaba, Nis, N-I-S. N-I-S, Nis. Gimel, A, R de novo. G-A-R, Gar. Nisgar. Isso aqui é uma forma do verbo fechar, fechado, alguma coisa nesse sentido de fechado, é do verbo fechar. Prosseguindo aqui, existem 2 tipos de dagueche. O dagueche kal, ou dagueche lene, e o dagueche forte, que é o hazak. Quanto à forma, ambos são iguais, um pontinho dentro da consoante. O dagueche lene é usado na consoante beged kefed, e o dagueche forte vem depois de uma vogal curta em toda consoante que não for beged kefed. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Mas vamos ver os exemplos, porque se é uma regra, não estamos habituados a isso no português. Vamos ver o exemplo. Vogal, vamos ver o exemplo na palavra. Primeiro vou ler a palavra inteira. Kissé. Temos aqui a letra Kaf, que é o K. O ponto embaixo é I. Ki. K e Ki. Summer. Com o tseire, os 2 pontinhos embaixo tem o som do E. E o Aleph no final é só mesmo por questão de
léxico, né? Questão de padrão da língua, porque não, esse aleph no final não tem som nenhum. Ele faz parte da raiz da palavra, mas não tem som. Kissé. Kissé é a palavra trono ou cadeira. Trono ou cadeira que nós temos no português. Se eu digo Kissé Davi, o trono de Davi. Kissé David, trono de Davi. Kissé. Aí, só por questão de regra, esse Summer tem que receber um dagueche dentro dele, porque a sílaba que vem antes é breve. Não vamos nos aprofundar nisso, porque é um pouco mais complexo e na pronúncia não altera em nada. E o mesmo caso aqui, ainda há pouco nós falamos sobre a palavra em, que quer dizer mãe, e aqui nós temos a palavra mamãe, como eu disse que nós iríamos ver essa palavra mamãe, que é uma forma mais familiar, assim como nós temos no português mãe e mamãe, que é uma forma muito familiar, e a criança chama, um filho chama a sua mãe mamãe, o hebraico também tem isso. A primeira palavra que o bebezinho vai aprender quando começa a falar, fala mamãe, ima. Aqui está, Aleph com I embaixo. Se tem um ponto embaixo é I. I. M, o M de mem, M, mem. Kamatz, esse Tzinho embaixo é A. I, M, A. E Aleph no final sem som nenhum. Portanto, eu vou ler como Ima. Ima. A palavrinha que a criança aprende a falar. Ima. Mamãe. Ima, ima. Ima, ima. Mamãe, mamãe. Muito bem. Nós vamos dar prosseguimento avançando um pouco. Nós já vimos o alfabeto, vimos as vogais. Agora vamos passar para a sílaba. Nós estamos indo pouco a pouco, avançando. Pastor Levi, Sim. algum irmão tem alguma pergunta? Não, ninguém levantou a mão, não. Certo, então vamos prosseguir. Sílabas no hebraico. Mesma coisa que nós temos no português, tem palavra, tem letra, sílaba, palavra, frase, texto. É a mesma coisa o hebraico também. Letra, sílaba, palavra e o texto. A frase e o texto. Então vamos ver aqui as sílabas no hebraico. São várias regras de sílabas, assim como nós temos no português também várias regras de sílaba. E o nosso maior interesse não é ficar gravando tanta regra, o mais importante é conseguir ler a palavra. O nosso objetivo aqui, o curso é instrumental, né? Vai nos interessar conseguir ler. Eu estou usando aqui a transliteração, que vai ajudar os alunos. É uma observação. Por exemplo, na faculdade de hebraico, os professores não só dão explicação de transliteração nas primeiras aulas. Daí para frente é aquele negócio que a gente conhece, o aluno se vira, né? É o se vira. Cada um vai ter que se estudar para conseguir ler a palavra no hebraico, saber ler e saber o significado sem transliteração. Mas como nós lidamos com igreja, lidamos com estudo bíblico, né, escrever um texto para uma lição da escola dominical, um texto para uma pregação na igreja, para um estudo bíblico com a igreja, com um grupo, ou um estudo pessoal mesmo, que a pessoa está lendo a Bíblia e fazendo suas anotações. No nosso caso, somos brasileiros. Para o ambiente da igreja, a gente aprende a transliteração. Escrever Elohim, escrever Adonai, não com as letras hebraicas, mas com o nosso alfabeto. E no nosso caso aqui, o curso é simplificado, nós vamos dar a transliteração. Vamos ver aqui.
Na palavra que tem uma vogal, é uma sílaba só. Se tem uma vogal só, é uma sílaba. Por exemplo, a palavra SUS. Nós já vimos essa palavra hoje. S-U-S. É igualzinho esse SUS aqui do Brasil, que é Sistema Único de Saúde, mas aqui no hebraico não tem nada a ver com isso, não. Relembrando, SUS quer dizer cavalo. Ah, como eu digo cavalo em hebraico, SUS. Exatamente isso aqui. S-U-S, SUS. Ou seja, transliteração é eu colocar a palavra com as nossas letras do alfabeto latino, do português. Se aqui só tem uma vogal, que é essa aqui no meio, significa que a palavra só tem uma sílaba, é uma palavra curtinha, uma palavra pequena, de uma sílaba só. Assim como nós temos em português também, palavra de uma sílaba, pá, pé, dó, lá. Em português também temos as palavras curtas, né, de uma sílaba. E o hebraico também tem isso. A segunda palavra, kol. Nós já vimos essa palavra também. É o Q-O-L. Uma vogal. Só tem uma vogal O no meio, portanto, a palavra só tem uma vogal. É palavra de uma sílaba. A gente chama de monossílaba. A próxima palavra, Av. Aleph não tem som. Vamos ler, portanto, o som da letra, da vogal que está embaixo, que é o Kamatsu, o A. Um Tzinho embaixo é A. E o beit aqui no final, sem ponto, é V. Av. Ah, só repetindo. Sus quer dizer cavalo. Kol quer dizer voz. A voz do Senhor. Kol Adonai. Av. Av quer dizer pai. Outra palavra importante na Bíblia que é pai. A observação. Assim como em é mãe e ima é mamãe, o hebraico tem av, pai, e tem abba, palavra bem conhecida porque aparece no Novo Testamento. Jesus fala abba, pai. O apóstolo Paulo usa a palavra abba, pai também. Abba, pai. Ou seja, ave é a forma da palavra pai e abba é papai. É a forma mais familiar. Abba, papai. Veja, só tem uma vogal, que é o camado. A. Neste caso, palavra de uma sílaba só. Ave, pai. Mais uma palavra de uma sílaba. Ai não tem som. Patar embaixo é som de A. E o mem sofite, A é o M no final. Am. Palavra am, A-M, am. Significa povo. Am Israel, povo de Israel. Am Israel, povo de Israel. Am, povo. Por exemplo, aparece no livro de Oséias, o Senhor fala assim, eles não são meu povo. Lo ami. Por isso que aparece ali o lo ami. Não meu povo, ami. Depois nós vamos ver essas formas na sequência da apostila. Agora vamos para a segunda regrinha. Chevá simples ou chevá composto não forma sílaba. Professor Mauro, Sim. teve um aluno que levantou a mão aí, José Tá bom. Rubenil, antes de você passar para o próximo exercício. Pode falar. Pastor, tá me ouvindo? Sim. Essa palavra ave aqui, que antes É. de começar o curso eu já estava estudando alguma coisa pela internet. Isso. E teve um vídeo que eu vi que estava falando sobre a iconografia das letras, né? E aí ele estava dizendo que o significado da palavra ave seria a força da casa, né? O significado da palavra pai, Sim, eu já vi porque estudo desse tipo na internet também. E faz sentido. que o Aleph
ele é como se fosse uma iconografia de um chifre de boi, Exato. que no hebraico seria força. E Isso. o bet é casa, né? Ele tem o formato do desenho da casa antiga, né? Exato. E aí ele está se a palavra paz significaria, só para confirmar o que eu vi, para ver se de repente não replicar besteira por aí. Essa explicação está correta. Sim. E aí Certeza seria força da casa, assim. força da casa. Obrigado. Veja como o hebraico é lindo realmente. Como Deus escolheu essa língua para falar com os primeiros patriarcas, né? E como é a língua da Bíblia. É muito rica, porque a letra não é só uma letra, não é só um símbolo. Ela tem algo mais profundo. Realmente, sempre tem algo mais profundo. Dá para se analisar uma palavra letra por letra, né? Sinal por sinal. É impressionante. Mais alguém? Professor, a Maria Vasconcelos levantou a mão. Sim. Bom dia, gente. Professor e José, com a permissão do professor, óbvio, né? Tem como passar esse link desse estudo que você estava fazendo, José, para a gente poder ampliar mais o conhecimento? Pode, professor? Pode. Irmã, eu gostaria muito, mas é porque são coisas que eu vou pesquisando no YouTube, que eu vejo e assim, como eu pensei que não ia ser útil para mais ninguém, eu nem salvei, me perdoa, eu posso procurar, e se eu achar, eu coloco aqui no grupo, com a permissão do pastor e do professor. E eu dou Tá a minha bom. sugestão também. Tá bem, então, valeu. Então, aproveitando que vocês puxaram esse assunto, tem um canal do YouTube que é chamado de Beleza da Palavra. Eu acho que é o mais representativo para isso. Tem uma professora, agora eu não lembro o nome dela, extremamente didática. Beleza da Palavra. Pode pesquisar no YouTube, se inscreve lá, porque tem estudos maravilhosos de texto da Bíblia. Às vezes, uma palavra só, como a palavra-ave, eu acho que tem um vídeo dela completo sobre isso. O canal é Beleza da Palavra. A professora sempre aparece só narrando e comentando. E muito bem organizado, e vai a fundo, palavra por palavra, muitos estudos. E confiável, né, porque ali eu não vejo heresia, não vejo nada assim de distorção da Bíblia, que a internet tem esse problema, né? Às vezes são coisas, interpretações forçadas e tudo, mas o canal Beleza da Palavra é excelente para isso. Outro canal muito bom é a Sara Maia. A professora é brasileira, mas já viveu em Israel há muitos anos. Sara Maia, é hebraico, também é muito bom. O canal da Aline em Israel também é excelente. A professora Carla Damasceno também. São esses muito bons assim, de YouTube que tem, e explicam palavra por palavra, letra por letra. Muito bom. Já dei as sugestões. Ok? Gratidão, professor. Professor, Sim. você foi falando, eu já fui pesquisando, coloquei os 2 canais lá no grupo. O da Sara Maia, o canal dela é Cultura Israel, já está lá no grupo. Cultura Tá bom? Israel. E o outro também já coloquei lá para vocês poderem consultar. O outro é A Beleza da Palavra. Então, os 2 lá no grupo. Amém. Glória a Deus, está muito bom. Vou prosseguir aqui, falando sobre as sílabas do hebraico. Já vimos palavras de uma sílaba só, mais curtinhas, e são as mais fáceis para ler, né? Uma sílaba só, para quem está iniciando, facilita a leitura. Agora vamos ver a regra número 2. Os shevá simples, ou composto, não formam sílaba, porque são semivogais. Vamos ver isso aqui. A semivogal não compõe sílaba. Por exemplo, essa letra... Opa. Aqui tem o B, tem a palavra Brit. Veja o que eu falei anteriormente, que eu ia transliterar esse shevá como um E pequenininho aqui em cima. E o judeu fala Brit, realmente.
O judeu, quando vai falar essa palavra, o ezinho desaparece e fica Brit. Não tem problema falar esse é bem fraquinho, Brit. Brit. B, aqui tem o R, é o Resh, ponto embaixo, mais iode, é I, e o Tav no final é o T, Brit. Ora, parece que a palavra está muito grande, aí é que entra a questão. Porque tem um Shevá aqui no começo, e esse Shevá, o Shevá, a regra é essa, Shevá simples não forma sílaba, porque ele é considerado semivogal, e a semivogal não conta como sílaba. Aí é uma regrinha do hebraico. Ou seja, eu só vou contar como vogal a vogal que está aqui no meio, que é o I. Então vai ficar Brit. Essa palavra Brit é outra importantíssima na Bíblia, porque Brit é aliança, é o pacto. O pacto de Deus com Israel, que é a antiga aliança, e o Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é em Cristo. Por exemplo, se eu tenho o que a gente chama Novo Testamento, né, na nossa Bíblia, em hebraico nós vamos dizer Brit Hadashah, exatamente essa palavra aqui, Brit, que é de aliança, e Hadashah, nova, aliança nova, Brit Hadashah, Novo Testamento. Conforme Jesus falou na última ceia, quando ele estava com os discípulos, ele distribui o pão, distribui o cálice de vinho e fala: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, no hebraico ele falou isso. Brit Hadashah. Hadashah. Aliança nova. Muito bem. E, portanto, mesmo que aqui a gente olha, parece que a palavra está muito grande, mas é uma sílaba só. Duas sílabas. Vamos ver agora a palavra de duas sílabas. A palavra que eu havia mencionado antes. Outra palavra bíblica fundamental, Elohim. Aqui está o Elohim. E aqui eu usei o que a gente faz em português, separar sílabas. Aquela aula que a gente tem em português também, eu fiz aqui a separação de sílabas do hebraico. Aqui tem Elohim, aqui Aleph, e aquilo que eu chamo de cachinho de uva, que mencionei ainda há pouco, é o som do E. Apesar de ser essa coisa enorme aqui, 5 pontinhos embaixo da letra, como isso aqui é considerado um Shevá composto, é semivogal, aí não conta como sílaba. E pela lógica, eu poderia pensar, aqui tem um E. Então seria uma sílaba. Elohim. Se for colocar isso no português, seriam 3 sílabas. Mas aí é que está o problema. Para o hebraico, isso aqui é semivogal, não conta sílaba. Ou seja, eu tenho que prosseguir na leitura, eu tenho que fazer assim, até o O, Elo. Esse pontinho aqui em cima é vogal. Aqui tem sílaba. Ou seja, o Elo é a primeira sílaba, e esse rim do final aqui, H-I-M, é a segunda sílaba. Portanto, 2 sílabas. Elohim. Para o hebraico é isso. Se fosse em português, a gente ia achar 3 sílabas aqui, mas no hebraico a regra é essa. Elohim. Aqui. O Re. Lembra que o Re é aquele H fraquinho, igual do inglês, do hot dog, house, home, Hollywood, né? O H fraco, igual tem no inglês, esse aspirado, uma letra soprada, né? E o H no português é um H fraco, né? Não tem som. Você escreve a palavra homem com H, mas não literalmente deveria ser homem. Mas isso se perdeu no latim, lá no passado. E a gente fala homem, ora, humano, começa com H, mas não tem som. E no caso aqui do hebraico, como ele é fraco, às vezes também não é pronunciado. Muita gente fala, muito judeu fala assim, Elohim. Elohim, ou fala Elohim. O somzinho arrastado, mas não muito forte.
Elohim, é o H fraquinho. Não é muito forte, não. Elohim, já sabemos que significa Deus. Alguém tem pergunta? José Robenil levantou a mão. Sim. Pastor, desculpa estar incomodando de novo, é porque essa palavra é um pouco controversa na Bíblia. Pelo menos no que eu já ouvi falar, ela significaria deuses. E aí, no caso, é uma palavra plural realmente, ou ela significa apenas Deus? Ah, tá certo. Não, mas vamos simplificar isso. Realmente ela significa Deus e vai depender do contexto. Para saber como ela é uma palavra plural, nós aprendemos isso, né, no estudo de teologia sistemática, os significados nos nomes de Deus, que quando ela aparece se referindo ao Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus de Israel, Elohim, ela tem forma de plural, mas está se referindo a uma pessoa só, que é o verdadeiro Deus. E aí depende do contexto, tem que ver onde está. Por exemplo, Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo tem essa palavra Elohim. No princípio criou Deus, Elohim. Obviamente ali, não tem como dizer que foram os deuses que criaram a terra. Não tem como dizer porque o verbo está no singular. Se fosse o verbo no plural, criaram, mas não tem, não. Ali não tem saída. É preciso. O verbo está no singular. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Porém, em outros contextos, os deuses das nações têm boca, mas não falam. Os deuses das nações são prata e ouro, como aparece na Bíblia. Aí o próprio texto vai mostrar que ali está se referindo a deuses realmente. Então, é só o contexto que mostra. Às vezes ela pode significar anjos, pode significar poderosos, governantes, aí depende da tradução e do contexto. Mas realmente não há dificuldade, mesmo que ela tenha esses significados, cada contexto bíblico nos mostra, porque o verbo está no singular, às vezes o verbo está no plural. Mesmo que ela tenha essas variações, não há como, só se uma pessoa, por maldade, tentar fazer heresia, mas não dá, porque não é a palavra isolada, é o contexto. É a mesma coisa que eu pegar uma palavra no português, manga. O que é manga? Depende do contexto. Pode ser a manga como uma fruta, pode ser a manga da camisa, uma parte da roupa da camisa, pode ser manga de eixo, que é uma peça do eixo do carro, do caminhão. Aí depende do contexto também. Pastor, mas eu já ouvi pastores, né, colocando aí nessa questão do Elohim que fosse, de repente, os anjos com Deus na criação. Às vezes aparece como anjos, isso. Eu falei que pode significar deuses, pode significar homens poderosos, anjos também, isso. Isso também pode significar anjo, bem falado. Mas eu repito, não dá para fazer heresia em cima disso. E esse negócio de pastores também, a pessoa quer arrumar polêmica em cima de texto bíblico sem necessidade. A Bíblia é a regra de hermenêutica da Bíblia. A Bíblia se interpreta a si mesma. Gênesis 1:1. Depois nós vamos ver esse versículo, eu vou trazer por inteiro e analisar Gênesis 1:1 depois. Não tem como errar isso. O verbo está no singular. Ali não tem como dizer anjos criaram. É impossível. Pastor, mas olha só. O original, o que está escrito lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Deus criou, não tem criaram. Não pode ser anjos. Ali é Deus. É um nome de uma pessoa só. E o verbo no singular. Não dá para
Não é nem questão de interpretação, é questão de lógica. Não tem como sair disso. Sim, pastor, compreendo. Mas para quem está lendo no português, né, é uma coisa. Mas para quem o camarada que pega um estudo desse, do hebraico, e aí a pessoa vai no dicionário e vê que a palavra Elohim pode ser plural, a pessoa que não tem o conhecimento do hebraico não tem como debater. Eu não Aí, tenho como debater. agora, Entendeu? você já tem, porque nós estamos estudando hebraico e vamos estudar corretamente, porque realmente estudar a Bíblia, a gente sabe que tem isso nas igrejas, né? Pastor, estudo de internet, principalmente, é muita coisa que se fala e nem sempre é confiável. Por isso que eu citei aqui algumas sugestões, nem sempre são confiáveis. Tem gente que quer criar sensacionalismo em cima de texto, porque no hebraico está assim, no grego está assim, e cria e distorce a verdade. O nosso objetivo aqui não é esse, criar sensacionalismo, nem polêmica, é simplesmente o texto do jeito que está lá. A gente não tem como resolver tudo, porque estamos falando da Bíblia, né? Nós não sabemos de tudo, mas algumas coisas são óbvias. Gênesis 1:1 é claríssimo, não tem como sair, não. E também não é só uma palavra no dicionário, tem contexto. Regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta a si mesma mediante a lei do contexto. Eu não posso pegar palavra isolada, porque é perigoso. Pega a palavra, ela tem o seu significado, e vamos olhar no contexto. Gênesis 1:1 é só se referindo a Deus. Mas quando, por exemplo, lá em Êxodo, Deus fala, sobre os deuses do Egito farei juízos. O Senhor mandou as 10 pragas ali, sobre os deuses do Egito farei juízo. Aí vai aparecer Elohim. Mas ali, obviamente, o próprio Deus está falando que ele vai aplicar seu juízo sobre o Egito, como ele fez, né, com as 10 pragas. Sobre os deuses. Ali são os deuses, realmente. Muito bem. Pode prosseguir? Ok. Continuando. Palavra com 3 sílabas. Obrigado, pastor. Sim. Aqui, essa palavra aqui. Outra palavra fundamental na Bíblia, o nome Israel. Observe que essa palavra está bem grande, né? Tem muita consoante aqui. Porque ela é uma palavra composta. Sabemos que o nome Israel é composto. Depois vamos ver mais detalhes. Veja, I tem o iode com um pontinho embaixo, que é o I. Aqui a letra Sim. Essa letra que tem o ponto no alto do lado esquerdo é S. Se o ponto estiver na direita, é o Shin, igual Shalom, né? Mas como o ponto está na esquerda, é Sim. IS, Is. Depois tem aqui, ó, o R, Resh, com o Kamatsu embaixo. R-A, Ra. E depois tem o Aleph, com o Tseire embaixo, 2 pontinhos, que o som do E. E o Lamed no final, que é o L, Israel. Que nome maravilhoso, que significado profundo. Aí vamos aqui aquela observação. Essas palavras no hebraico que aparecem na Bíblia, terminando com El, também é a forma do nome de Deus. El é Deus. E essa palavra, assim como Elohim, tem uma forma plural. Faltou eu explicar isso. Que essa forma do Elohim, que é plural, é chamado de plural de majestade. É para expressar a grandeza do poder de Deus. Por isso que aparece em plural. E aí é o que eu disse, né? Depende do contexto. Se está se referindo a Deus, e aparece Elohim, é uma palavra plural para expressar a grandeza dele. Chama-se plural de majestade. E ela tem a forma simples, que é essa aqui mesmo. El, como El Shaddai, El Elyon, El Olam. Isso aqui também significa Deus. E nesse caso pode ser os deuses
de Canaã, por exemplo. Os deuses de Canaã, Baal, aqueles nomes dos deuses cananeus. Aí depende do contexto, como sempre. Igual em português, eu posso dizer Deus, para nós, eu posso estar me referindo ao Deus verdadeiro, mas dependendo de quem está falando, pode estar se referindo a outros deuses, né? Então, outros deuses. O português tem Deus com D maiúsculo e D minúsculo, né? Aí estabelecemos a diferença. Com D maiúsculo, sabendo que é o Deus verdadeiro. E o D minúsculo para falar de algum outro Deus. Mas o hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. Aí é o contexto da Bíblia que vai mostrar. Cada texto vai mostrar para saber se é o Deus de Israel, se é o Deus da Babilônia, da Canaã, do Egito. Enfim, essas palavras que terminam com ela, Samuel, Micael, Ismael, significa que tem o nome de Deus. Rafael, tem o nome de Deus dentro delas. Daniel, muitos nomes na Bíblia tem esse El no final, porque tem o nome de Deus dentro da palavra. Israel. Olha a divisão de sílabas aqui. São 3. Aí fechou aqui no S. Depois R-A, Ra, e El, para finalizar. Uma palavra com 3 sílabas. Israel. Vamos para a terceira regra das sílabas. A sílaba pode ter uma ou mais consoantes. Um Shevá simples ou um Shevá composto, mas somente uma vogal. É isso, né? Uma vogal é uma sílaba. Se ela tem mais de uma consoante, não importa. Importa isso aqui. Uma vogal, uma sílaba. Vamos ver algumas palavras no hebraico, e é bom que a gente já vai treinando leitura. Começando aqui da direita, uma palavra bem pequenininha. Uma sílaba só. L, o ponto em cima, O, e o Aleph, que não tem som nenhum. Ló. Aqui não é o nome do Ló, aquele personagem, o sobrinho de Abraão, não. Aqui, Ló, quer dizer não. Ah, você vai sair hoje? Não. Ló. Ló. Não. Ló. Não. Curiosamente, né, o não é uma palavra curta para o português, é curta para o hebraico, é curta para o grego, para qualquer língua. Geralmente é curta. O não é curto para... Eu não sei como se fala em chinês, não sei como se fala em japonês e outra língua, não sei, mas geralmente é uma palavra pequena mesmo, não. Lo. A segunda palavra aqui, também de uma sílaba só, gan. Nós já vimos essa palavra gan, quer dizer jardim. Jardim do Éden, Gan Eden. Aqui, G-A, o Azinho embaixo, e o N final aqui, o Nun Sofite, G-A-N. Gan. Uma sílaba só. Outra palavra com uma sílaba só. Ish. Veja, tem o Aleph, com o ponto embaixo mais o Iod. Se tem um ponto embaixo mais um Iod, é I. Ish. E o Shin final, que é o SH, Ish. A transliteração é essa. Ish. Ish quer dizer homem. Depois nós vamos ver na Bíblia que essa palavra homem tem várias formas no hebraico. Tem o Ish, tem outras também. Mas, por enquanto, essa que aparece, inclusive em Gênesis, quando Deus criou o homem, criou Ish, homem. Agora uma palavra um pouco maior. Veja que é 1, 2, 3, 4 consoantes e tem essa vogal no meio ali. A transliteração está aqui. Na'alaim. Aqui, N-A. É o Nun com A embaixo. N-A, Na. Aqui tem o Aleph com um Shevá composto de patar, que dá som de A.
Aqui tem o L com o A embaixo. A de novo. Na-a-laim. Veja que a Bíblia tem essas coisas. Maanaim, tem esses nomes. Naamá, tem esses nomes na Bíblia, prolongando o A. Na-a-laim. Aqui, L-A-I-M. Perdão, pastor, só uma Isso, pergunta. é. Eu não sei, essa segunda letra, eu entendi o senhor falando Aleph, mas não é Ain? Isso, é o Ain. Eu falei Aleph, desculpe. Ain. Eu entendi Ain, agora, perdão, tá? É só porque eu prestei atenção nesse detalhe, eu entendi o senhor falando Aleph, mas é o Ain, que também não tem som. Não tem som, isso. Essa segunda consoante na palavra na-a-laim não tem som. Ou seja, a gente vai ler só o A mesmo, né? Que está embaixo dela, que é esse Shevá composto que tem som de A. Então, por isso que ela fica engraçada, né? Que tem A, 3 vezes. A. Na-a-laim. 3 vezes tem A. Na-a-laim. É muito comum no hebraico essas palavras terminando com aim. Muito comum. Depois nós vamos ver o sentido disso aí. Mais uma aqui. Agora vamos nessa segunda linha. Tem a palavra Mishkan. Esqueci de falar a tradução. Repetindo aqui, ó. Ló quer dizer não. Gan, jardim. Gan, a segunda palavra. A terceira palavra, Ish, homem. Naalaim, sapatos. Aqui, calçados, sapatos. Naalaim, sapatos. Porque já está indicando que é um par. Ela está terminando com esse aim aqui, já indica que é um par de sapatos. Naalaim. Agora na segunda linha. Mishkan. Mishkan. Aqui, M-I. E aqui tem o Shin com um Shevá embaixo dele. Esse Shevá não tem som, é só para fechar a sílaba, vai ficar Mish. Mish. E aqui a outra sílaba, Mishkan. Kaf, com Kamatsu embaixo é A. K-A. E Nun Sofit, aquele N no final. E, portanto, Mishkan. Outra palavra importante na Bíblia, Mishkan, é o tabernáculo. O tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, Israel, no período do deserto, construíram o tabernáculo, Mishkan, tabernáculo. Agora estamos aumentando, olha. Agora uma palavra maior. 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. E 4 consoantes, aqui 5. A leitura dela é essa aqui, ó, Merahefet. Vamos relembrar que lá no começo da apostila, nós passamos essa regrinha do CH, esse CH da transliteração é o RET. Não vou ler como Merachefet, não. É Merachefet. Pode arrastar a garganta mesmo. Merachefet. Igual Michael. M com o Shevá embaixo. Merá, R-A, Ra. Et com o Segol embaixo. O cachinho de uva, né? O Segol é o E. Aqui o Fê. O P sem ponto é F. F, E. E o Tav, no final. T. Merachefet. Essa palavra aparece em Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outro significado importante da palavra Merachefet, que se movia, na verdade, dá uma ideia de ele envolver para aquecer a terra. Ele se movia sobre a face das águas. É como
o Espírito Santo na criação. Isso é outro estudo que a gente tem também, bíblico, né? O Espírito Santo presente na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou se movia sobre a face das águas. É esse sentido dessa palavra aí. Dá uma ideia como se fosse uma galinha que está chocando ovos. Então, o sentido mais ou menos é esse. Envolver a terra. E realmente, a terra estava na sua fase de criação, e pouco a pouco Deus foi fazendo, a cada dia, né? Foi formando. Primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, até completar a obra com a criação do homem. Então temos isso aqui. Merachefet é o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre as águas. Agora vamos ver a separação das sílabas dessas palavras. Lo é uma sílaba só, não divide sílabas. Gan não divide sílabas também, uma sílaba só. Ish, uma sílaba só, não divide. Na'alaim. Aqui divide na, alá, im. 3 sílabas. Aqui em Mishkan, tabernáculo, Mishkan. Mishkan, 2 sílabas. Merachefet, 3 sílabas, porque aqui esse M com E aqui é um Shevá, não conta como sílaba. Então vai ser Merachefet, 3 sílabas. Muito bem. Alguém tem pergunta? Então vou prosseguir. A regra número 4 é a sílaba sempre começa com consoante, nunca com vogal. Realmente, no hebraico não há como começar a sílaba com vogal, porque a vogal é só um símbolo que se apoia na consoante. Vamos ver aqui, palavra por palavra. Lev, L-E-V, lev. L-E-V, lev, significa coração, outra palavra importante na Bíblia, coração, lev. Uma sílaba só. A segunda palavra aqui, mi, M-I, M-I, mi. Essa palavra é pergunta, é quem? Mi, quem? Aqui a terceira palavra, em, é a palavra mãe, que nós já vimos no cartaz. Em, começando com o Aleph, mas o Aleph não tem som, nós vamos ler o som do E. Em, E-M, em. Depois a palavra Torá, nós já vimos, em quer dizer mãe, Torá, nós já sabemos que é a lei de Moisés, é o Pentateuco, Torá, T-O-R-A. E o H no final sem som. Mas veja que eu coloco o H na transliteração. A transliteração a gente coloca o H no final, igual Dinorá ou Sara. É assim, Torá. Aqui embaixo mais essa palavra Ezer. Ela começa com a consoante Ain. A consoante Ain não tem som. Então nós vamos ler o som da vogal, que é o E. Depois tem o Zain, que é o Z, Z de zebra, com o E embaixo também, Z, Z. E o R no final, Ezer. Ezer. A palavra tem a ver com a palavra ajuda. Ajudar. Tem a ver com o verbo ajudar. Samuel teve a experiência com Deus no lugar que ele chamou de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque é a pedra da ajuda. Even Ezer, a pedra da ajuda. Ezer. Muito bem. Aqui tem uma observação.
Quando uma palavra é precedida pela conjunção U, vai contar como sílaba. Vamos ver isso aqui. Shalom, ó, L-O-M, Shalom. Tem esse U aqui. Esse U, na verdade, é uma conjunção, é a conjunção E do português. É a conjunção E que nós temos no português, o E. O verá. Eu coloquei a transliteração aqui. Shalom uvracha. Shalom uvracha. E isso é uma saudação muito feliz, muito boa. É paz e bênção. Shalom uvracha. Paz e bênção. Continuando aqui sobre as sílabas, a regra número 5. A sílaba pode terminar em vogal ou consoante. Se ela finalizar numa consoante audível, veja uma regrinha um pouco mais complicada. Mas vamos ver aqui, para simplificar. Ba, midbar. Vamos olhar isso tudo. Na verdade, aqui temos uma palavra que está precedida de uma preposição. O normal da palavra é só isso aqui, ó, midbar. Mas ela está com uma preposição na frente, fica tudo junto. Ba, midbar. Então, a regra aqui é o seguinte. É uma vogal simples, é a vogal chamada de vogal breve. Então, ela fica como uma divisão de sílabas. Acabou a sílaba nela e começa outra sílaba. Ba, midbar. E essa expressão nada mais é do que o nome de um dos livros da Bíblia, No Deserto, é o livro de Números. E nós chamamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o livro de Números. Ba, midbar, como ele é chamado na Bíblia hebraica, Ba, midbar, que significa no deserto. No deserto, Ba, midbar. Nesse exemplo, a segunda sílaba termina com a consoante audível, shevá mudo. É isso aqui, está terminando com um shevá. E a shevá, ali eu coloco aqui essa regrinha, essa observação. Todas as consoantes são audíveis. Audíveis porque ela tem som. Exceto Ain e Aleph. Essas duas consoantes mudam, né? Não tem som. Outra regrinha. Final de palavra não pode ter shevá. Mas tem umas exceções aqui. Algumas palavras podem terminar com o Raf Sofit com shevá dentro. É muito comum isso. Ou Tav com shevá embaixo. São poucas palavras que aparecem com esses exemplos de terminando com um shevá embaixo. Eu coloquei esses dois exemplos aqui, ó. Ivrit e Vrit. Terminou com Tav, mas não tem shevá nenhum. Mas a palavra At termina com Tav e tem um shevá. Aí é uma regra do dicionário. Ela terminar assim. Regra número 6 das sílabas. As sílabas são classificadas em fechadas e abertas. O português também tem isso. Sílaba aberta, sílaba fechada. Ela é aberta porque termina em vogal. Aqui, por exemplo, a palavra Ari. Ari. Nós temos em português esse nome, né? Ari. Nome Ari em português. E no hebraico, Ari, ou Ari, é leão. É o nome do animal, leão, Ari. Existe o nome Ariel, pode ser traduzido como o leão de Deus, né? Ariel, Ari. Ela está terminando com vogal, a vogal I. Nesse caso, sílaba aberta. Agora vamos ver a sílaba fechada. Termina em consoante. Aqui é igual ao português também.
Sílaba fechada termina em consoante. T-O-V, ó. Tet, primeira consoante aqui é o tet. T. Tem o O aqui no meio. E o veit no final é V. T-O-V, tov. Tov quer dizer bom. Quando o Senhor criou todas as coisas, disse, e viu Deus que era bom. Tov. Tov é bom. Aí tem umas exceções aqui. As palavras que terminam com Aleph ou com Re são consideradas sílabas abertas, porque elas realmente dão um som aberto para terminar uma palavra. Por exemplo, aqui a palavra bará, B-A-R-A. E o Aleph no final. Esse Aleph é da raiz do verbo, não tem som nenhum. Vai ser considerado como bará, é sílaba aberta. E bará é o verbo que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui está o verbo bará. Deus criou. É o verbo criar. Outra sílaba aberta aqui de final, terminando com a consoante Re. Todá. T-O. T-O. To. D. Dalet. D-A. Mais um H final. Dá. Todá. Uma palavra importante para a Bíblia e para o nosso dia a dia também. Todá é muito obrigado, é agradeço, agradecimento. Agradeço. Todá, obrigado. Todá, obrigado. E para finalizar, temos aqui a acentuação das palavras. Em português, nós temos aquela questão de palavra oxítona, porque é o acento na última sílaba, paroxítona, acento na penúltima, e proparoxítona, acento na antepenúltima. Vamos considerar isso no hebraico também, mas no hebraico isso é mais simples do que o português. A maioria das palavras no hebraico tem muita palavra oxítona. Shalom. A sílaba final é a mais forte. Shalom. Essas palavras que tem o segol, vamos relembrar, segol é o 3 pontinhos debaixo da palavra. Veja aqui que ela tem o segol 2 vezes. A palavra meler. Meler, segol 2 vezes. Aí, nesse caso, o acento fica no começo. Em vez de falar meler, eu vou falar meler. Meler quer dizer rei. A segunda palavra, Eretz, observe, outra vez aqui ela tem segol, os 3 pontinhos 2 vezes. Nesse caso, eu leio o E mais forte no começo. Eretz. Eretz. Meler quer dizer rei. Eretz quer dizer terra. Eretz Israel, a terra de Israel. Eretz, terra. Aqui no final, essa letra é o Tzadeh Sofit. É o Tzadeh, aquele som da palavra pizza, né? Pizza. Eretz. Próxima palavra, Sefer. A palavra Sefer quer dizer livro. Sefer. Sefer Adonai, o livro do Senhor. Sefer. Tem o Seire e o Segol. Neste caso, o acento vai para o começo também. Sefer. Pois não, tem pergunta? Sim, pastor. Eu voltar aqui à palavra rei. Sim. No caso, o Melech,
No caso, é Meller, que o pastor falou que tem que pronunciar. Isso. Eu esqueci de falar esse detalhe. Esse Raf final aí, que está com Shevá dentro dele, como ele é um Raf final, se fosse no começo, seria Kaf, né? Isso, eu fiquei na dúvida disso, fiquei aqui bugado com isso. De propósito, observa que eu coloquei a transliteração com KH. E toda vez que aparecer esse KH, é para arrastar o som. Meller. Se aparecer só um K, aí é o som normal do K mesmo. Mas como eu coloquei o KH na transliteração, eu padronizei isso na apostila, né? Aí fica mais fácil. Está padronizado já. Aparecer com KH é porque é arrastado. Meller. Pode arrastar a garganta na pronúncia. Exatamente. Ok? Tá? E no caso, aqui esse CAF final, com esses dois pontinhos, é aquela questão do que você tinha explicado sobre aquelas vogais breves, né? Que finaliza a palavra. Esse CAP, esses dois pontinhos aí dentro, eu não sei explicar muito bem. A gente vai ver no dicionário, a palavra vai aparecer desse jeito que está aí. Ou na Bíblia, né? Abre a Bíblia para ler, onde aparece a palavra Mela, que é rei, sempre vai aparecer nesse formato aí. Mas não muda em nada, né? Esses dois pontos aí dentro. Não muda em nada o som. Porque o som é o Raf mesmo, arrastado. É só uma regra deles do hebraico. Se tirar esses dois pontos daí, vai dar a mesma coisa. Raf, né? Meller. É só uma regra da escrita. É aquilo que eu estava dizendo antes, é o dicionário, né? E o que nos ajuda também é o texto bíblico. Quando a gente pega a Bíblia no hebraico, a gente vê a forma da escrita da palavra, né? Se é com kaf, se é com het, se é com ain, se é com aleph. Assim como no português, né? É o que eu falei antes. Como eu escrevo homem? Eu sei que é com H porque eu já me acostumei com a língua, mas se pegar alguém desavisado, vai ficar na dúvida. Um estrangeiro está aprendendo português agora, vai ficar na dúvida. Como eu escrevo homem? É com O? É com H? Aí é a questão da prática mesmo. Nesse caso aí, tem esse Raf Sofit com esse dagueche dentro dele. Mesmo que tire o dagueche, o som é o mesmo, mas como a regra do dicionário é assim, então a gente escreve assim, com os dois pontinhos dentro. Então, só para me finalizar, então esse CAF final, ele fica com um som como se fosse um CAF sem o dagueche. Tá? Isso. Raf, é arrastado, sempre assim. É sempre arrastado. No final ele é arrastado. Raf. Muito bem. Agora, pastor Levi, Sim, como já deu 12 horas, né? ok. Estou parando a gravação, então.